Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou Adriano do portal Compartilhe TI e na aula de hoje vamos ver as diferenças das permissões de compartilhamento e NTFS. Os tópicos dessa aula são permissões de segurança, compartilhando pastas, permissões de compartilhamento, tipos de permissões, permissões especiais ou avançadas. Então agora vamos para o nosso ambiente de laboratório. Eu já deixei preparadas duas máquinas virtuais. Uma é o nosso DC, que é o controlador de domínio, onde vamos colocar a pasta pública, compartilhá-la e testar as permissões. A outra é o Server 2, no caso eu estou usando o Windows 2012, mas ele está representando qualquer outra máquina, workstation ou servidor que vai acessar os compartilhamentos do DC. Então vamos abrir as duas máquinas. Então esse é o nosso controlador de domínio. Eu já deixei um usuário criado, que é o usuário Adriano, que é o que está logado no Server 2. Então, dentro de ferramentas, usuários e computadores do Active Directory, a gente consegue ver dentro da unidade organizacional o usuário Adriano que eu já tinha criado. Então, agora vamos ver os tipos de permissões. No disco local, eu vou criar uma pasta chamada pública, que é onde vai ficar os meus arquivos compartilhados. Então, se eu vier com o botão direito dentro da pasta Propriedades, eu vou encontrar a aba Segurança. Essa aba só existe quando o volume é formatado em NTFS. Por isso que ele é chamado permissões NTFS, que quando o volume está formatado em NTFS, eu consigo atribuir essas permissões para usuários, grupos, computadores. Em tipos de objeto, eu consigo selecionar quais eu quero atribuir permissões: entidades de segurança, contas de serviço, computadores, grupos e usuários. Quando esse volume está formatado em FAT32 ou em algum outro tipo de partição, eu não vou encontrar essa aba. Então, os tipos de permissões de segurança NTFS são controle total, modificar, ler e executar, listar conteúdo da pasta, leitura, gravar e permissões especiais. Então, para dar continuidade, vamos em compartilhamento para compartilhar essa pasta. Vou clicar em compartilhamento avançado, compartilhar pasta, e dentro de permissões, eu consigo atribuir as permissões de compartilhamento que são diferentes das permissões NTFS. Repare que eu só tenho controle total, alteração e leitura dentro das permissões de compartilhamento. E eu posso também atribuir as permissões, assim como nas permissões de NTFS, a entidades de segurança, contas de serviço, computadores, grupos e usuários. Os objetos são os mesmos. O que muda são os tipos de permissões. Então, compartilhando essa pasta pública, eu vou agora dentro dela criar outras duas pastas como se fossem os setores da empresa, simulando uma empresa e um ambiente de produção. Primeiro a pasta TI e agora uma outra pasta, o RH. Então, dentro delas eu vou criar alguns arquivos para simular. RH. E o mesmo eu vou fazer com a pasta do TI. Agora eu vou criar dois grupos no meu domínio para simular os tipos de permissões diferentes para grupos diferentes. Então eu venho em novo, grupo, e vou colocar aqui o TI, novo,
grupo e o RH. Então agora eu tenho dois grupos que eu posso atribuir diferentes permissões para cada grupo. Eu vou colocar o usuário Adriano dentro dos dois grupos, RH, TI. Então eu coloquei o usuário dentro desses dois grupos, do RH e TI. Ele também faz parte do admins do domínio e usuários do domínio. Então eu clico em OK. Então agora vamos para a nossa pasta e atribuir as permissões dos grupos nela. Clicando em Propriedades, Segurança. Repare que eu já tenho algumas permissões dentro desta pasta, porque está habilitada a herança. Então tudo que tiver na pasta pai, ele copia para a pasta filho. Então eu vou clicar em Avançadas e Desabilitar herança. Ele vai perguntar se eu quero converter as permissões herdadas em permissões explícitas ou se eu quero remover todas as permissões. Para o nosso ambiente, eu vou remover todas as permissões e adicionar aqui o grupo Administradores com controle total. Então vejamos que administradores já tem controle total. Então agora eu vou adicionar o grupo RH dentro dessa pasta. E vou manter as permissões de leitura e execução. Somente essas três permissões. Clique em aplicar, OK. Dou um OK também. E na pasta TI vou fazer a mesma coisa. Parte de segurança, avançadas, desabilitar herança. Então, vou adicionar e colocar os administradores também. Com controle total, OK, OK. E agora adicionar o grupo TI. Para o grupo TI, eu vou dar a permissão de gravar e modificar. Vou aplicar. OK, OK. Então agora no meu server 2, eu vou logar com a conta do Adriano para poder testar esse compartilhamento. Eu venho em executar //dc01, Enter. E eu já vou ter aqui a pasta netlogon e a sysvol, que são as pastas padrões de compartilhamento de um domínio. E a pasta pública, que foi a pasta que a gente compartilhou. Dentro dela eu tenho a pasta RH e TI, igual foi criada no nosso DC. Então vamos acessar a pasta TI, que foi onde a gente definiu as permissões de modificar, gravar, leitura e execução. Então, se eu abrir qualquer arquivo dentro da pasta TI, eu consigo editar, salvar. Não consegui. Por que eu não consegui fazer essa edição dentro desse arquivo? Por que eu não consigo modificar o nome se eu dei permissão total para o grupo TI? Eu não consigo modificar, não consigo gravar, não consigo excluir um arquivo. Isso acontece por causa das permissões de compartilhamento, que são diferentes das permissões NTFS. Então, quando eu tenho um conflito de permissões, prevalece as permissões mais restritivas. Então, em NTFS, o grupo TI tem permissões de modificar, leitura e gravação. Porém, eu não consigo, porque dentro do compartilhamento, eu tenho somente permissão de leitura. Repare que só está habilitada a permissão de leitura.
Então, como eu disse, quando a gente tem conflito de permissões, prevalece a mais restritiva. Então, qual que está restringindo mais? É a de compartilhamento? Então, é ela que vai prevalecer. Então, vamos alterar aqui e atribuir permissão de alteração e controle total. Vamos dar OK. OK. Fechar. Então, agora, eu já consigo editar, gravar, excluir e modificar esses arquivos. Veja que ele gravou. Vou gravar o outro arquivo, salvar. E está lá os dados alterados. Eu posso também excluir esse arquivo e posso modificar o nome dele. Então agora vamos à pasta RH e eu vou tentar escrever em algum arquivo. Quando eu tento salvar, ele dá aquele erro pedindo para salvar em outro local, porque eu não tenho permissão para escrever nesse arquivo. Eu também não tenho permissão de modificar o nome e nem de excluir. Então repare que mesmo eu colocando permissão total na pasta de compartilhamento, na aba compartilhamento, eu não consigo modificar os arquivos e não consigo escrever. Por quê? Lembrando que quando a gente tem divergência de permissões, prevalece a mais restritiva. Então agora vamos ver sobre as permissões especiais ou avançadas. Então eu vou clicar em RH de novo, Propriedades, Segurança, Avançado. Eu vou dar 2 cliques dentro do grupo RH. E aqui eu tenho as mesmas permissões NTFS. Controle total, modificar, ler e executar, listar conteúdo da pasta, leitura, gravar e as permissões especiais. Então, como que eu faço para habilitar essas permissões especiais? Eu clico em mostrar permissões avançadas e aqui ele vai mostrar um conjunto de novas permissões que eu posso atribuir separadamente. Por exemplo, eu quero que o grupo do RH possa excluir, mas ele não pode gravar, não pode criar arquivos, então eu defino somente essa opção. Eu posso também aplicar essas permissões somente a esta pasta, somente as subpastas, a esta pasta e os arquivos, tirando as subpastas, somente as subpastas e arquivos somente. Então eu posso montar as permissões de acordo com o meu ambiente, com o que eu necessito. Então eu vou manter a opção excluir para a gente fazer um teste somente com exclusão de arquivos. Eu vou clicar em OK, 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 entrar dentro da pasta do RH, no meu server 2, e tentar excluir um arquivo. Pronto, eu já consigo excluir esse arquivo. Porém, eu ainda não consigo gravar. Eu não consigo modificar. Somente exclusão. Então, repare que as permissões especiais e avançadas te dão mais controle sobre os arquivos. Então, pessoal, trabalhando com esses tipos de permissão, você consegue controlar melhor o seu ambiente de servidor de arquivos. Você consegue controlar as permissões para usuários, permissões diferentes para grupos, e com as permissões avançadas, você consegue atribuir melhor os tipos de permissões. Se ele só pode gravar, se ele pode excluir, se ele pode gravar somente nessa subpasta ou em todas as subpastas. Você consegue definir melhor esse ambiente. Então, por último, no nosso laboratório, vamos ver um pouco sobre a opção de negar. Então, vocês se lembram que eu deixei a permissão de administrador? Que é para usar nesse exemplo agora. Segurança, editar, e vou colocar negar para gravação, para o grupo RH. E vou colocar o
administradores com permissão total, controle total. Vou aplicar. Ele vai me avisar que as permissões de negação têm autoridade, prevalece sobre qualquer outra permissão. Então, vou dar OK. OK. E agora eu vou vir no meu RH, dentro do meu server 2, e vou tentar gravar em algum arquivo. Salvar. Eu não consigo mais gravar. Eu não consigo mais copiar, porque eu coloquei a permissão de negar gravação. Ou seja, embora o meu usuário seja membro do grupo administradores e esse grupo tenha controle total nessa pasta, quando eu atribuo uma permissão de negar, ela prevalece sobre qualquer outra permissão, até mesmo se o usuário for um administrador da máquina ou do domínio. Então, voltando para os nossos slides, esse é o quadro do que acontece quando a gente tem conflitos de permissões. Então, vamos lá. Usuário, membro de grupos diferentes, prevalece as permissões de maior acesso. Então, no nosso ambiente aqui, o usuário Adriano é membro de administradores e membro do RH. Então, administradores têm controle total. Logo, o Adriano tem controle total sobre os arquivos. Já na divergência de permissões de compartilhamento em NTFS, prevalece a mais restritiva, que é aquele primeiro caso que a gente testou. Nas permissões de compartilhamento, estava somente leitura. Então, ele prevalece como somente leitura, mesmo que nas permissões de NTFS ele tenha controle total. E negar prevalece sobre qualquer permissão, que é o caso que a gente testou por último, onde eu negando a permissão de gravar, mesmo ele sendo administrador e tendo controle total, eu não consigo gravar ou copiar algum arquivo dentro daquela pasta. Certo, pessoal? Então é isso na aula de hoje. Obrigado. Espero que vocês curtam e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento. Inscreva-se também em nosso site, compartilheti.com, para receber conteúdos exclusivos. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/compartilheti, e tire suas dúvidas e nos envie sugestões através dos comentários deste vídeo ou de nosso blog, no compartilheti.com. Eu agradeço a todos mais uma vez, obrigado e até a próxima aula.